Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Querigma Talk, esse podcast que a cada episódio traz um anúncio extraordinário. Eu sou o Bruno, estou aqui com meu brother Ronaldo. Fala galera, que bom estar aqui com vocês em mais um episódio incrível aí que tá esperando pela gente. Sensacional, esperado como sempre, né? Sempre a gente conversa, eu e o Bruno a gente conversa bastante, né? Quem que a gente vai levar de próximo convidado, né? A gente sempre seleciona bem porque a gente quer trazer pro canal a edificação aí que nossos inscritos merecem, né, Bruno? Pessoas relevantes que a gente se inspira, que a gente gosta de ouvir, né? Sim. Fortifiquem a nossa fé, então... Tem algo a agregar. Exatamente, é um episódio muito esperado com uma pessoa especial. Com certeza. E hoje a gente vai fazer diferente, ao invés de nós apresentá-lo, nós vamos pedir para que ele se apresente. Show. Então... está aqui conosco o Steve Albuquerque. Steve, bem-vindo e fala um pouco de você aí pra gente. Opa, muito obrigado. A paz, meus queridos, a paz a todos que nos acompanham também. Como dito, eu sou Steve Albuquerque, sou um homem branco, cabelos bem curtos, estou com um fone de arco com fone dos dois lados, uso bigode, uma camisa manga longa, com uma manga longa, acho que meio tom de mostarda, mas tom de mostarda, calça preta. E estou sentado à minha frente à mesa com o microfone. Ao meu fundo, nós temos aqui uma parede com espumas acústicas. Acho que é da cor mais ou menos azul, né? Azul petróleo. Tá bravo, hein, meu? E aqui, à minha frente, está o Bruno. Agora ao seu lado, né? Do meu lado esquerdo, o Bruno, do meu lado esquerdo o Bruno, e do lado direito o Ronaldo. Isso. E para mim é uma satisfação muito grande estar com vocês aqui, espero que seja um momento de edificação, de conhecimento, e para mim é um prazer, uma satisfação, porque eu sei que quantos homens e mulheres de Deus sentaram aqui, e para mim é um privilégio muito grande estar também aqui podendo de alguma forma cooperar com o reino. Muito Poxa, bom. Que bom. É um prazer para nós termos você aqui também. Até aproveitando que ele se apresentou, falou dele, mas fala um pouquinho mais, Steve. Casado, o que você faz da vida, pra gente conhecer um pouco ainda mais a fundo. Sim, eu tenho 46 anos praticamente, já estou contando que estou próximo de fazer 46 anos. Sou casado, minha esposa Miliana, a qual eu mando um beijo para minha esposa Miliana, que estamos completando também, já próximo de completar 24 anos de casado, 26 anos juntos. Que bênção. E temos um casal de filhos, o Abner com 22 anos e a Raquel com 20 anos. E sirvo a Deus como presbítero na 4ª IPR de Carapicuíba. Também ajudo no louvor, né? Também toco alguns instrumentos. Sou formado em recursos humanos, gestão administrativa e teólogo, né? Toda a vida, né? Estudante da palavra de Deus para toda a vida. Muito bom. É muito bom. Trabalho também, né? Trabalho em uma empresa financeira. Trabalho no setor de RH. E o RH é muito grande, né? Então, trabalho num setor chamado responsabilidade social, que cuida do clima organizacional, dos direitos do funcionário, dos terceiros, empresas ligadas. Então, é mais ou menos esse trabalho que a gente desenvolve lá também. Que legal. Quanta coisa, hein? Muita coisa. Muita coisa. Você já viu ele tocando? Eu já vi uns vídeos aí fera, no Instagram. Já vi. Podia ter trago um violão aqui, né? Opa, é verdade, hein? É verdade. Vacilamos, hein? Vacilamos. Dá tempo de eu buscar, eu acho. Eu ia ficar de fora da conversa, porque só vocês dois tocam, não, quem ia tocar é ele, eu não. Muito bom. Mas vamos lá. Vamos começar a colocar o Steve na parede aí para responder as perguntas. Steve, a gente sempre pensa em uma pergunta pra gente começar e entrar na história mesmo do convidado. E a gente separou uma pergunta bem forte mesmo. E a pergunta é assim: se Jesus te perguntasse hoje, o que queres que eu te faça? Qual seria a sua resposta? Opa, isso é interessante, até porque eu acabei não falando, colocando aqui, que eu sou deficiente visual total, cego total. E realmente essa pergunta, até quando você fez ela agora, a primeira coisa que vem à cabeça, de repente, para quem me conhece e está sabendo dessa minha condição agora, talvez seria falar como Zaqueu, ou aliás, como Bartimeu, ou como outros que falaram, né, Senhor, né, me cura. Então. Mas se Jesus abrisse para mim uma oportunidade de pedir a Ele que eu gostaria de ter, eu gostaria de ter a oportunidade de, junto com a minha família, conhecer as terras bíblicas, sabe? Assim, de poder estar ali
conhecendo, né, os lugares onde aconteceu os eventos bíblicos. Isso, para mim, seria muito fantástico. Começando ali, claro, em Israel, e também as terras onde o evangelho foi levado, onde não só o que faz parte das escrituras, mas também faz parte da história bíblica. Seria muito legal. Aí até pode ser a curiosidade, né? Mas por que não enxergar, por exemplo? Né? Porque, assim, de tudo o que eu faço, é claro que enxergar seria o máximo, né? Seria demais poder voltar a enxergar. Mas do que eu faço, do que eu sou, do que eu tenho. Então, assim, eu vejo como uma coisa mais para minha fé, para minha edificação, para o meu conhecimento, ter esse contato mais com a palavra de Deus, viver mais a palavra de Deus, até mesmo do que enxergar que já é uma condição que eu já tenho já há algum tempo. Podemos falar mais um pouco disso depois. Uhum. Mas eu gostaria de poder viver mais a palavra de Deus. Inclusive, eu até ganhei um mapa em alto relevo do pastor Altair Mateus, que esteve aqui, inclusive, né? Sim. Pode ter passado. O último episódio foi com ele. Isso. E ele, lá, de uma das viagens que ele fez para lá, ele me trouxe, quando eu estava no seminário, e ele, como professor, ele me trouxe um mapa de lá, em alto relevo. Olha, eu vou falar para vocês que depois que eu peguei esse mapa em relevo, que ele começou, que eu fui passando o dedo, ele foi me explicando as regiões, os lugares, a minha leitura bíblica nunca mais foi a mesma, nunca mais foi a mesma. Isso que eu nem estive lá, eu só peguei o mapa. Sim. Só de poder visualizar o mapa ali com o dedo, saber as regiões, os lugares, a minha leitura, a minha compreensão bíblica nunca mais foi a mesma. Eu achei fantástico, mudou fantástico. A minha vida, mudou a minha leitura. Foi fantástico. Imagina estando lá, podendo conhecer as regiões, lugares, andar lá, seria fantástico. Fantástico. Eu gostaria de ter a oportunidade de ter condições de estar com a minha família lá, nessas regiões. É um grande desejo meu também, que lá deve ser muito, muito maravilhoso, né? Poder conhecer, estar onde Jesus esteve, onde as coisas aconteceram, né? Nossa, a gente fica sonhando aqui também. Quando o pastor Altair vem aqui, então, nossa, aí piora tudo, né? É fantástico. Ele falando é fantástico. Ele fala, parece que a gente já tá você lá. Viaja. Eu falei isso aí pra ele. Quando ele fala, você viaja, é fantástico. Ele sabe explicar bem, né? E esse mapa conquista todo mundo, né? A gente também já teve ele nas mãos, emprestado, mas teve... Né? Emprestado. Nossa, é bom demais. A gente teve aula com ele de geografia bíblica. Isso, exatamente. História e geografia com ele. Isso. E ele usou esse mapa em alto relevo com todos os alunos, ele emprestou, né, pra gente poder acompanhar ali, e a aula dele é assim, contando histórias com o mapa na mão, né, é maravilhoso demais, é muito bom. E aí, Steve, aproveitando que você falou sobre a possibilidade de voltar a enxergar, né, em determinado momento você usou esse termo, então você não nasceu sem visão, né, você perdeu em algum momento, como que isso aconteceu? Eu nasci com um problema chamado síndrome de Marfan. O Marfan é um problema que dá na genética, né? Que a pessoa ela tem algumas mutações ósseas, musculares, em veias, artérias e tal. Então, é muito comum que o Marfan ele tenha uma característica específica. Assim, olhando para mim, não vai notar muita coisa, que eu não tenho muitas características físicas, mas o Marfan, ele você pegando aí, puxando imagem de pessoas que têm Marfan, você vai ver que tem características físicas bem específicas. E o Marfan, ele costuma ter problema no coração, por exemplo, como faleceu meu pai, meu avô, minha irmã, sobrinhos, que faleceram com problema de coração. Eu não tenho problema de coração, porém, eu tive problema de visão também, como outras pessoas da família que também têm a síndrome, que também tem um problema de visão, e no meu caso afetou mais a visão. Então, eu nasci com problema de visão, minha mãe notou aos 2 anos de idade, comecei a tratar. Com 7 anos eu perdi a visão esquerda devido a uma pancada acidental na casa de um amigo. Uhum. E aí com 12 anos, que daí eu perdi a visão direita, assim, sem nenhum motivo aparente, só simplesmente eu estava na casa do meu primo e comecei a notar que eu estava enxergando menos, e aí eu já notei que comecei a ficar ruim da visão. Em questão assim de 1 mês, mais ou menos, eu já estava praticamente cego, né? Uhum. Que a cegueira era quando abaixa a acuidade visual para 5%,
já é considerado cego. Então, o cego considerando esses 5%, ele enxerga ainda, né? Mas já pela medicina já é considerado cego. Então, realmente, em um mês, mais ou menos, um mês e pouquinho, eu já perdi quase toda a visão. Uhum. Aí eu operei, né? Eu passei por cirurgias, tanto quando eu perdi a esquerda, devido a essa pancada, eu operei, mas o médico já tinha dito que eu não poderia levar a balas, essas coisas. Uhum. Aí eu perdi a esquerda, fiquei só com a direita até os 12 anos, que daí eu fui, como eu falei, né, em questão de um mês, foi ficando ruim, perdi, aí eu fiz mais 2 cirurgias em um espaço de 20 dias e não ficou bom, não pela capacidade do médico ou da medicina, mas por conta das complicações mesmo que eu tinha. Isso com 12 anos. Isso então. com 12 anos. E daí pra frente, você passou a não enxergar mais. Exato. Aí quando eu perdi total, porque assim, eu ainda enxerguei um pouquinho durante, sei lá, um ano e pouquinho, mas assim, é muito pouco. Quando tinha sol forte, ou uma luz muito forte, aí eu conseguia ter percepção. Eu tinha percepção. Então a percepção da luz, percepção de de alguma coisa, de um vulto, de alguma coisa. Agora, depois de 12 anos, mais ou menos um ano e meio, aí eu perdi completamente. Hoje eu não tenho nenhuma percepção. Nem no sol, nem olhando para o sol, nenhuma percepção visual. E o que nesse momento aí dos 12 anos pra frente que você perdeu, o que passava na sua cabeça, assim? Tinha algum tipo de desespero? Você tinha medo? O que passava nesse momento? Então, assim que eu perdi a visão, que o médico realmente diagnosticou que não teria jeito, isso quando eu fiz a segunda cirurgia, porque quando me deu problema, aí tem toda aquela questão de consultas e tal, e veio marcar a cirurgia e tal. Eu fiz a cirurgia, depois de 20 dias, a minha visão ficou ruim novamente. Eu voltei para a cirurgia, fiz a cirurgia novamente, fiz outra cirurgia. Depois de 20 dias, perdi a visão novamente. E aí o médico falou, não vamos fazer uma outra cirurgia, não vamos fazer a terceira vez, porque vai ficar ruim, não vai adiantar nada e tal e tal. E com esse diagnóstico, quando ele falou que realmente não tinha mais jeito, aí a minha vontade era não viver. Eu, inclusive, quando eu operei da segunda vez, que eu ainda estava no hospital, que eu já tinha mais ou menos um diagnóstico, né, porque já tinha passado por isso, né, era a terceira vez passando por isso. Então, ainda no hospital, eu já comecei ali a praguejar, né, comigo mesmo, já não queria viver, eu não queria me matar, eu não queria viver. Sim, entendi. Não queria viver. Sim. Então, no quarto do hospital, era um quarto que tinha 3 camas, né? Uma que ficava próximo da porta, no meio, onde eu estava, e a da janela que tinha um senhor. Que eu vi esse senhor quando eu cheguei, eu ainda estava enxergando um pouco, antes de colocar o tampão, operar e tal. Então eu vi esse senhor, era um senhorzinho com bastante idade, já tinha o cabelo bem branco, eu cheguei a enxergar ele. E quando eu estava praguejando ali na cama, eu não queria morrer, eu não queria viver, não sei o quê, como que eu vou viver assim e tal, aquela coisa toda. E aí esse senhor começou a me dar um sermão. Eu não vou lembrar porque eu não liguei para ele, eu não queria ouvir ele, né? Eu não vou lembrar. Mas ele começou a me dar um sermão. Não, porque você tem muito pela frente, você é jovem ainda e tal. Ele começou a falar bastante coisa que a boa parte eu não quis ouvir, não quis... Tava rejeitando. Sabe? Então, eu sei que ele falou bastante coisa para mim. E a minha vontade era essa, sabe? Não queria viver nessas condições e tal. Só que uma coisa, né, que depois, é claro que jamais o Senhor permitiu isso, né? Estou aqui, inclusive. Mas hoje, né, hoje com 46 anos, eu tinha 12, hoje com 46, eu vejo que, graças a Deus, ele não ouviu minha oração, meu pedido. Porque assim, a gente tem o costume de analisar a nossa vida pelo que a gente vive agora. Né? A gente não tem nas mãos o que vai acontecer, como será. Por exemplo, quando a gente lê o livro de Jó, a gente sabe o que aconteceu no começo e no final. A gente tem um livro ali, a gente sabe que ele perdeu tudo e foi restaurado e teve tudo em dobro. Entende? Então a gente sabe, olhando para a história de outros personagens da Bíblia, a gente sabe que eles sofreram, que eles passaram por muitas coisas, mas como foi o fim deles? E a gente não tem essa história escrita para a gente pronto, né? pesquisar, entende? Então, se eu soubesse com 12 anos naquela cama, praguejando,
Se eu soubesse que tudo que o Senhor ia proporcionar, todos os lugares que eu já estive e estarei ainda com fé, e a família que eu tenho, a esposa, os filhos, a família, o trabalho, o ministério, e tudo que eu pude já cooperar com o reino e que eu ainda posso fazer, eu jamais diria isso, jamais diria isso. Uau. Sabe, então, hoje, olhando para trás, né, glória a Deus que não foi do jeito que naquele momento, naquele meu sentimento, eu queria que fosse, porque hoje eu vejo que se naquela época eu soubesse de toda a história que viria, jamais que eu estaria agradecendo e não murmurando. Então eu acho que é um pouco da gente pensar também, quando a gente passar por algo, pensar que nós temos um objetivo, nós temos um futuro, e a questão está na caminhada, sabe? A questão é a caminhada. Eu lembrei até de um texto agora, que diz em Atos, se não me falha a memória, 19:21, que Deus falou para Paulo, Paulo, é importante que você esteja em Roma. Deus disse para Paulo, Paulo, você estará em Roma. Era o desejo dele, Deus disse isso para ele, fez essa promessa para ele. E ele foi para Roma, que é Atos 27. Atos 27, ele está em viagem para Roma. Mas lendo Atos 27, como é que ele chegou em Roma? Naufrágio, foi picado por uma víbora, quase morreu, teve que se apegar a destroços do barco para poder sobreviver. Inclusive diz o versículo 20, de Atos 27, no versículo 20, que ele acabou as esperanças de ser salvo. É o que diz o versículo 20. Foi-se a esperança de ser salvo. Então, diante de tudo aquilo, ele chegou em Roma. A promessa foi cumprida. Foi lá no capítulo 19, foi cumprida. Mas em que condições? Mas ele foi. E como prisioneiro, como sentenciado para a morte, mas ele foi. Mas Deus cumpriu. Então, assim, nós temos um alvo. O negócio é se manter firme na caminhada. Amém. Que bênção, né? E nesse momento da sua vida, você já conhecia o Senhor, então? Você já era de um lar cristão? Eu nasci num lar cristão. Uhum. E eu saí um pouco da igreja, né? Da minha idade, mais ou menos ali com 10 anos, de 9 para 10 anos. Eu não queria mais acompanhar minha mãe. Eu já tinha plena consciência, porque desde pequeno na igreja, né? E já participava, cantava, enfim, já tinha atividades ali na igreja com as crianças, enfim. E aí já estava até tendo oportunidade sozinhos, né, para cantar e tal. Mas aí eu não quis mais acompanhar minha mãe, não quis mais ir para a igreja, então nessa época eu não estava na igreja. Quando eu voltei à igreja, eu voltei com 14 anos. Aí eu voltei, aí eu voltei mesmo para valer, desde os 14 anos até hoje, por conta da minha mãe fazer os cultos no lar, e sempre tinha culto em casa. Aí um desses cultos eu vi que não tinha outra forma, eu tive, né, eu voltei para valer. Foi resgatado. Muito bom. E a gente fica um pouco curioso também, né, Ronaldo, para saber um pouco da sua rotina, assim, né? Depois dos 12 anos, assim, como que você foi crescendo e foi desenvolvendo novas habilidades, né? Porque você teve que se adaptar a um novo mundo. Sim. Então, como foi a sua rotina de estudo, trabalho, tocar instrumento? Como que você consegue fazer tanta coisa assim? Então, no começo é muito ruim, porque não é assim, é uma coisa que vai sendo muito aos poucos. Uhum. Né? Perdi a visão, pronto, agora eu já consigo fazer. Não é muito aos poucos. É um processo, né? E vai depender da pessoa, claro, né? Do protagonismo de cada um. Então, assim, eu não estou representando aqui a comunidade cega, por exemplo. Eu não posso representar aqui e dizer que as pessoas com deficiência visual são dessa forma. Isso é muito pessoal. Sim. Porque depende do protagonismo da pessoa e vai depender também do ambiente que ela está. Como que ela é tratada, se ela está sendo tratada como uma pessoa, coitado, né? Ou se ela está sendo estimulada, motivada, entende? Então, graças a Deus que eu tive um bom recurso em casa, da minha mãe, não me tratar como um coitado. Sim. As coisas não mudaram em casa. Minha mãe ainda pedia para que eu lavasse o banheiro, lavasse o quintal, lavasse louça. Entende? Então não mudou muita coisa. Não aliviou pra você, não. Mãe é mãe, não tem jeito. Então isso não mudou. Então, mesmo sem a visão, eu comecei a aprender a como fazer as mesmas coisas que eu fazia agora sem
visão. Então, tirava pó, limpava, lavava, fazia o que eu sempre fiz, arrumava as camas, os quartos, né? Então, assim, sempre tem agora, na minha nova realidade, fazendo o que eu já fazia antes. Então, isso a gente vai aprendendo aos poucos, como aprender a ouvir, porque assim, a pessoa acha, poxa, perdeu a visão, parece que agora recebeu outros dons, né? Como se fosse um dom. É porque assim, a gente aprende a ter mais foco, né? A ouvir melhor. Uhum. Por exemplo, se eu estou em um lugar que tem muita gente, eu consigo conversar, consigo fazer o que eu estou fazendo, concentrado no que eu estou fazendo, porém eu sei o que está acontecendo em todo o redor. Sim. Então, por exemplo, se eu estou andando de ônibus, eu consigo, com o celular, eu consigo ouvir um hino, ou estudar, né, ouvir, como já aconteceu muito de ouvir audiobook, alguma coisa do tipo, ou ler a Bíblia mesmo, fazer a leitura da Bíblia no ônibus, estudando a Bíblia, e eu sei o ponto que vai descer, eu sei onde eu estou, eu sei o que está acontecendo ao redor, né? É essa questão de foco. A gente aprende a ouvir mais, a prestar mais atenção, a ter mais foco, a ter mais sensibilidade com o ambiente. Então, assim, é muito comum de alguém que não enxerga, quando você está conversando com alguém, que nem, vamos dizer, eu estou num ensaio, por exemplo, teve um ensaio um dia, que o hino tinha um grau de dificuldade, aí falou, mas aqui esse acorde e tal, como que é? Aí o irmão pegou e falou assim, esse acorde, aí ele colocou a mão no queixo e abaixou a cabeça. Eu falei, ixi, quando ele faz isso, é porque é difícil. Eu falei, mas como você sabe que eu fiz isso? Né? Sabe, como você sabe que eu falei, ixi, quando ele coloca a mão no queixo e abaixa a cabeça, o negócio é difícil. Aí ele falou, mas como você sabe que eu fiz isso? É porque a gente vai pelo som. Então a pessoa vira a cabeça, coloca a mão na frente do rosto, e tudo isso influencia na acústica, né? Então a gente aprende a ouvir melhor. E isso daí... por isso que não dá para enganar uma pessoa, por exemplo, quando chega assim, muda a voz e fala, quem que tá falando? E muda a voz. Porque a pessoa muda a voz, mas não muda o sotaque. Ela não muda o jeito de falar. Ela só muda a voz, mas não muda o jeito de falar. Então você reconhece a pessoa não é pelo timbre só da voz, mas é pelo jeito que a pessoa se expressa. Interessante. Mais ou menos isso. Então a gente aprende a sentir mais, a ouvir mais, a ter mais foco, né? E aí, claro, né? Você falou a questão dos instrumentos. No começo foi, assim, bem chatinho, mas aí teve um irmão que me ensinou na igreja 3 acordes. Uhum. Eu tinha violão em casa, né? Minha mãe tinha conseguido o violão. Ela achou um violão, né? No trabalho que ela estava lá, deixaram o violão lá. Uhum. E ela levou o violão para casa. Depois de muito tempo, né? O violão ficou exposto lá. Não, apareceu o dono, ela levou para casa. E aí ela falava, por que você não aprende? Eu falei, não, é muito difícil, é muito complicado, né? Não queria aprender isso aí, não. Mas aí não tinha nada muito para fazer, né? Tava aprendendo, né? A tudo novamente. E aí eu peguei o violão, comecei a mexer no violão. E aí um vizinho lá que sabia lá o violão, ele afinou o violão, deixou lá afinado. E aí a minha irmã, que sabia tocar, me ensinou 2 acordes. O irmão da igreja me ensinou mais 3. E o restante eu fui pegando pela lógica, né? Falei, e se eu colocar o dedo aqui ao invés daqui? E se eu fizer aqui? Aí eu sabia que dava um acorde, só que eu não sabia qual era. Aí eu chegava nos irmãos e perguntava, eu aprendi isso aqui é um acorde? Isso aí é acorde tal. Tá. Aí eu fui aprendendo assim, mais ou menos. Isso aconteceu com o violão, foi o primeiro contato que eu tive. Aí depois, logo foi o teclado. Na verdade, o primeiro instrumento que eu aprendi foi bateria, né? Foi bateria. Depois o violão, aí teclado, e os outros instrumentos foi surgindo, né? Fui pegando instrumentos que eu tive acesso, que eu não tive acesso. Eu não aprendi a tocar. Aí, tá vendo? Você que não aprendeu a tocar violão ainda, dá pra você aprender, viu? Meu. E ele falou, só não Bruno? aprendeu mais porque não teve acesso. Ano passado a gente trouxe um músico aqui que ele falou sobre o aprendizado, né? Que a pessoa, quando ela quer mesmo, se dedica, não tem dificuldade. Falou que tinha jeito ele, até pra mim, mano. Tem que se dedicar, vontade, dedicação, tempo para aquilo. E ele trouxe vídeos aqui de pessoas que tocam com os pés, porque não por alguma deficiência nas mãos não consegue. Tem um grande guitarrista, que é cristão, inclusive, que toca com os pés, e é incrível. Ele faz com os pés o que eu não consigo fazer com a mão. Surreal. E aí, Steve, em cima ainda das atividades que você faz, que tipos de recursos você usa que te ajuda? E eu pergunto isso porque na nossa conversa, até quando eu fui te convidar, eu fiquei, como eu não tenho costume, né, de conversar com alguém assim, eu mandei áudio, falei, vou mandar áudio.
E aí um dos áudios ele me respondeu assim, ó, se você precisar, manda texto, viu? Não tem... Aí eu fiquei ainda na cabeça, né? Mas como é que ele vai saber? Deve ter algum recurso no celular, mas eu não conheço, então essa curiosidade eu tenho de saber. Acontece, às vezes as pessoas por não ter o conhecimento, a convivência, né? Sim. Aí acaba não sabendo quais são os recursos. Mas hoje, graças a Deus, tem muita coisa que está acontecendo, muita coisa melhorou ao longo do tempo. E hoje uma pessoa com deficiência visual, ela consegue mexer bem no celular. Hoje qualquer celular de qualquer marca e de qualquer sistema operacional tem acessibilidade. É só a pessoa ir lá e ativar a acessibilidade. Quem não usa acessibilidade, não faça isso porque vai ficar ruim de desligar depois. Então, conselho. De curiosidade, deixa eu ver como que é. Aí para desligar vai ser muito ruim. Ainda bem que você avisou, porque eu ia testar. Não faz. Eu muitas vezes já tive que salvar pessoas que por curiosidade foi lá e ativou a acessibilidade e não sabia mais ativar, ficou muito ruim. Então assim, mas qualquer modelo de celular hoje, de qualquer sistema operacional, você tem acessibilidade, você ativa e ali claro que a navegação, a forma de interagir com o celular é um pouco diferente, mas ele vai verbalizando conforme você vai ele passando o dedo, tem comandos específicos, né, que você faz para alcançar a informação que você quer. Então, a pessoa que já tem habilidade, né, ou quem está aprendendo, é bom que pegue dicas com outras pessoas que já têm experiência para poder entender como que é a navegação, como que são os atalhos para chegar à informação que a pessoa quer. Mas hoje é possível mexer tranquilamente no celular e no computador também. O computador também, qualquer computador, tem acessibilidade, só que já é um pouquinho mais simples. Então a gente busca outros recursos de acessibilidade, de software, né, de voz, para poder auxiliar no computador. Tem recursos muito bons que a gente usa. E assim, o que a pessoa faz hoje no computador, por exemplo, que vocês fazem com o mouse, vocês usando o mouse ali visualmente, eu faço no teclado. Então, qualquer comando é feito no teclado. E então, a gente que não enxerga, a gente sabe o teclado de cor, sabe todas as teclas ali do teclado. E pelo menos você tem que saber uma gama de pelo menos 3 tipos de comando, que é o comando do Windows, que é do próprio sistema operacional, os comandos do software que você está usando, que ele também tem atalhos para facilitar a forma que você vai navegar, vai ter a informação, e da aplicação que você está. Por exemplo, se você está usando o Word tem os seus atalhos próprios, para poder fazer formatação, para poder fazer algum tipo de algo específico ali, um cabeçalho, enfim, um link, alguma coisa do tipo. O Excel também tem os seus comandos próprios, para você fazer uma fórmula, para você fazer uma edição, enfim. E o web, enfim, qualquer lugar que você entrar, fora o Windows, fora o software que você usa, aquilo também, aquela aplicação tem os seus comandos. Então, é muito atalho. E se você não souber, vai ser bem ruim para mexer, para você ter o que você quer ali no computador, executar o seu trabalho. Sim. É mais ou menos assim. Que bom, né? Que bom, graças a Deus que existe. E você se formou em muitas coisas também, né? Falou aí umas 3 faculdades. E na questão de leitura, é sempre com audiobook? Não, dá para fazer a leitura também. Por exemplo, quando eu estava cursando Recursos Humanos, por exemplo, a gente tinha lá o e-mail da sala, então tudo era colocado lá no e-mail, a gente tinha o acesso, e aí o pessoal colocava lá PDF, colocava Word, colocava bloco de notas ali, o TXT, colocava PowerPoint, enfim, colocava lá as matérias que o pessoal ia fazendo, tal, os professores e tal, e aí a gente baixava, e eu, no computador, podia fazer a leitura. Então, dava para compartilhar dessa forma o material. Livros é um pouco difícil às vezes, porque não é todo livro que é digitalizado, né? Então, um material o professor digitalizava e colocava lá, como eu falei, no e-mail, ou alguém colocava lá, ou de repente a gente encontrava esse livro digitalizado em alguma plataforma, ou simplesmente o professor, à medida que ele escrevia na lousa, ficava um colega ao meu lado, e ia editando, escrevendo ali, falando baixinho, e eu ia escrevendo no computador conforme ele ia escrevendo. Ele escrevia em voz alta e eu ia escrevendo ali no computador. É claro que nessa época eu já tinha o recurso do computador, né? Porque antes,
quando eu entrei na escola em 2007, foi só ouvindo. Só ouvindo. Quando eu voltei pro EJA, né, que eu perdi com 12 anos, eu não pude mais estudar, né? Sim. E aí eu fiz o Braille com 16 anos, só que eu sou muito ruim no Braille, muito ruim. Eu não utilizo muito Braille. Mas eu fiz o Braille, entendo bem de Braille, só que eu não consigo ler muito bem. Mas escrever eu escrevo bem, entendo bem, mas eu não consigo muito ler, não tenho habilidade para ler. E aí, quando eu voltei para a escola com 27 anos, em 2007, aí era só ouvindo, só ouvindo. Voltei para a quinta série, né, que eu tinha parado na quinta série. Aí eu terminei em 2010, foi quando eu comecei a cursar faculdade. Em 2010, inclusive, foi quando eu comecei a fazer informática, no começo de 2010. Fiz o ano todo, eu fiz informática. E aí sim, né, agora aprendendo informática, agora tendo acesso na informática, aí me ajudou muito na faculdade, aí já não era mais fazendo contas de cabeça, tentando só ouvindo, né, fazendo prova oral, aí já ficou mais fácil, já ficou bem mais fácil para poder aprender. Eu tenho uma perguntinha agora para entrar mais num lado espiritual, talvez, que seria a seguinte, Steve. Quando a gente olha para a palavra, a gente vê os milagres que Jesus fez com cegos, com, enfim, vários milagres e curas que ele realizou quando ele estava aqui. O que você pensa quando você olha para essas passagens bíblicas? Então, primeiro é que eu vejo o poder de Deus, a misericórdia, o amor de Deus. Eu sou continuista, eu creio nos dons ativos, nos milagres dos dons. E creio que isso, vivo, inclusive isso. Tenho testemunhos de coisas maravilhosas, sobrenaturais que eu já vivi. Então, eu sou continuista, eu creio nisso. E quando eu olho para esses milagres, não só vejo que Deus, o poder de Deus, a misericórdia e o amor de Deus, naquilo que foi registrado, mas esses milagres falam mais de Jesus do que de mim, por exemplo. Mais de Jesus do que de nós. Porque até tem um texto de Lucas, capítulo 4, no versículo 18, quando Jesus ele vai ao templo e ele pega uma escritura que é de Isaías, a gente sabe que é Isaías 42, né? Isaías 42, 7. E no versículo 18, Lucas 4, no verso 18, ele lê essa escritura e dizia ali na escritura que ele leu, o Espírito do Senhor está sobre mim para dar visão a cego e tal, resgatar os cativos e tal e tal. Ou seja, aquilo que comporia o ministério de Jesus, que ia compor o ministério de Jesus, estava escrito ali, que eram os milagres, as curas, que inclusive, quando a gente vê Mateus, Marcos e Lucas, esses milagres, em João, no evangelho que João escreveu, é chamado de sinais. Sim. Por que sinais? Porque apontam para Jesus. Tudo o que foi realizado no ministério de Jesus, que já antes havia sido profetizado, apontava para Jesus diretamente. Que inclusive, quando a gente vai lá em Lucas capítulo 7, a gente vê a história de João que estava preso, João Batista, ele estava preso, e aí quando ele ouve falar de Jesus, ele fala para os seus discípulos, na cadeia, ele estava na cadeia, ele fala para os seus discípulos, olha, vê se esse Jesus é o mesmo que viria, ou nós temos que aguardar outro, esperar por outro. E eles vão, e aí chega no verso 20, Lucas 7, no verso 20, eles perguntam para Jesus o que João aconselhou. E aí Jesus ele faz uma coisa maravilhosa, incrível, que é o versículo 21. Naquele mesmo momento, diz o texto, naquele mesmo momento, Jesus cura muitas pessoas. E aí, que é uma aula que Jesus dá, né, lúdica, Jesus ele poderia falar assim, olha, fala para João, se ele não leu Isaías 39, Isaías 35, Isaías 42, pergunta para João se ele não anda lendo a Bíblia, porque o que eu estou fazendo é o que está escrito lá. Né? Mas não, ele faz uma coisa maravilhosa, ele cura aquelas pessoas. Aí no versículo 22 ele fala, olha, agora é o seguinte, vai lá, fala o que vocês viram aqui, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o evangelho está sendo pregado para os pobres. Então tudo o que Jesus fazia dizia mais a respeito dele do que de mim. Mesmo sabendo que tantas pessoas que eu já vi, inclusive, sendo curadas, pessoas que foram curadas.
e tudo que eu já vivi também na minha vida, tantos processos que eu já vi na minha vida. Então, eu creio que Deus não mudou e Ele é poderoso para fazer muitas coisas, mas eu tenho que me firmar nos seus propósitos, na sua palavra, né? E isso mostra o quanto Deus é misericordioso, mas eu tenho que entender qual é o propósito de Deus para minha vida e descansar nele. Então, tem pessoas que aí acabam até, por mal orientação, acabam olhando para a Bíblia e vendo a sua condição e falam, mas cadê Deus? Por que Deus não faz isso para mim? Por que isso? Por que aquilo? Por que será que isso... Aí que vem alguns pensamentos, né? Isso só foi para aquele tempo, isso não acontece mais agora, isso acabou, Jesus não cura hoje. Não, Jesus faz. É que temos que entender quais são os propósitos que Deus tem na vida de cada um. E já aconteceu, Steve, de alguém te entregar alguma palavra, profetizar referente a você ser curado, voltar a enxergar, alguma coisa do tipo? Rapaz, mas aconteceu muito, mas muito. Muito, né? Eu acho assim, hoje eu estou andando um pouco, né, nas igrejas, mas eu já preguei em muita igreja, muitas mesmo. Em Carapicuíba mesmo, já preguei em várias, mas muitas igrejas. Ainda mais na mocidade, que a gente tem mais tempo, né? Então a gente se dedica mesmo. Então eu preguei em muitas igrejas. Ou quando eu não pregava, visitava. Então era tarde da benção, consagração, tarde da benção, culto à noite, monte toda sexta, campanhas e campanhas no monte, vigília todo sábado. Então era bastante visitas assim e tal. Fora pregando, ou cantando, ou tocando, ou simplesmente visitando. E assim, tem igreja que eles não podem ver um cego que já quer curar. De verdade, quando eu ia nas igrejas, rapaz, as pessoas, tinha pregador que quando via já se empolgava. Aquele irmão, vem aqui, irmão, Deus vai curar você hoje. Fala, meu pai do céu, é hoje. É mais um, é hoje. E é chato porque assim, você não quer constranger a pessoa, né? Então, você está falando, não, irmão, fique em paz, meu querido, não é bem assim, meu irmão. Aí a pessoa, na empolgação, vem aqui, irmão, que Deus vai te curar hoje. Aí eu ia lá na frente, aí eram 3 fases, acontecia, eram 3 fases. A primeira fase é pedir a cura. Então assim, Deus, cura agora, porque eu vi que o Senhor me revelou e tal, cura e tal. E aí, como não acontecia, porque assim, ele orava ali alguns minutos, e aí, irmão? Falei assim, a mesma coisa, irmão. Não deu nada. Não, vamos orar de novo, igreja, levanta a mão, tal. Aí já orava e tal, e já jogava azeite, aí o olho começava a arder, e eu orava e ungia. E aí, irmão? Falei assim, a mesma coisa, irmão. Aí já não era Deus, agora é o diabo. Então vamos expulsar o diabo da cegueira. Aí já mudava o quadro, era a segunda fase. Eita, vai saindo Satanás disso, daquilo, e começava a chamar um monte de diabo ali, sai Satanás da cegueira e tal. E agora, irmão? Não mudou nada, irmão, tá a mesma coisa. Aí passava para a terceira fase, que era a fase da incredulidade, porque a culpa era minha, né? Você não teve fé, né, irmão? Porque eu não tive fé. Aí sai incredulidade e não sei o quê. Aí, e agora, irmão? E nada. Aí chegava, na verdade são 4 fases, aí chegava a 4ª fase. Quando não era Deus, quando não era o demônio, não era falta de fé, aí o pregador, para não sair feio, ou aquela pessoa, né, que quis orar para não sair feio, falava assim, Deus está curando ele, viu, irmãos? Deus está curando ele, mas assim, é progressivo. É progressivo. Imaginei que fosse acabar assim. Você entende? Ou seja, eu ia embora para casa, talvez eu nem voltava mais na igreja, porque eu fui ali por uma ocasião, e aí os irmãos não sabiam. O pregador saía bem, porque daí ele não errou, né? Sim. Que ele saía bem, a cura vai ser progressiva, então em algum momento da vida eu vou ser curado, e ele vai estar certo. Então, era uma coisa que não era documentada, não era vista mais, né? Então, ficava por aquilo. E eu já cheguei em igreja, uma igreja que eu fui, que 6 pessoas foram lá orar por mim. 6 pessoas. Era 5 me segurando e 1 orando. Nossa. Aí um segurava no peito, segurava nas costas, segurava os braços, ou segurava os pés. Não sei por que tudo isso. E uma pessoa orando na minha cabeça e jogando óleo, o olho ardendo, e orando, e sai isso, sai aquilo, expulsando e tal. Até o momento que eu tive que, com muito tato, chegar. Era uma irmã que estava orando nessa ocasião, né? Os irmãos me seguraram, 5 irmãos me segurando e uma irmã orando.
E aí eu tive que conversar com a irmã, olha, é assim, irmã, eu sei que a irmã tem bastante fé, obrigado pela oração e tal. E com muito tato eu tive que falar com a irmã que não era bem aquilo, né? Que a irmã tinha que ter discernimento e ver qual era o propósito de Deus para minha vida e tal. Mas, rapaz, pra você ter uma ideia, um absurdo, vou contar aqui um absurdo. Já chegou gente querer cuspir no meu olho, que nem Jesus fez lá. Meu Deus do céu. Eu tive um livramento, rapaz, mas um livramento nesse dia. Porque ele ia cuspir no meu olho. Eu tava tocando, era uma igreja que a minha irmã foi pregar, e eu fui acompanhar minha irmã, e eu fui lá tocar, né, nessa igreja. Levei a guitarra e tal. E tava, como era uma igreja pequena, eu tava sentado do lado do pastor, no púlpito. Tava sentado do lado do pastor. E aí, o pastor falou assim, no meio do culto, o irmão tem lenço? Lenço. Aí eu, lenço? O irmão tem lenço? Assim, não, pastor. Eu sempre andava com lenço, mas desse dia eu não estava com meu lenço. Olha só. Eu falei, não, pastor, eu não tenho. Não, tudo bem, tudo bem. Eu não entendi muito bem, mas tudo bem. E aí, depois ele me cutucou de novo e falou assim, irmão, no final do culto, eu vou orar pelo irmão. Eu vou cuspir no olho do irmão para o irmão voltar a chegar. Falei, pronto. Ai, Jesus amado. Falei assim, não, meu Deus, não. acredito. Irmão, sério, eu perdi a paz no culto. Não Perdi a tem paz. como perder. Aí, meu Deus, eu falei, meu Deus do céu, que chato, meu Deus, que constrangimento. O irmão vai cuspir no meu olho, vai ficar ruim pra mim, vai ficar ruim pra ele, vai ficar ruim pra igreja. Né? Porque assim, é um constrangimento pra todo mundo, né? Porque eu não vou voltar a enxergar e eu vou ficar com o olho sujo de meleca do irmão lá que vai cuspir. Vai ficar um constrangimento danado em todo mundo. Eu falei, oh meu Deus, eu fiquei orando, eu perdi a paz, eu fiquei orando o tempo inteiro. Falei, meu Deus, me livra disso, Senhor, não deixa eu passar por isso não, meu Deus, me livra. Irmão, olha, um milagre aconteceu. Terminou o culto, e eu falei, é agora, e eu tenso. Terminou o culto, irmão, sem brincadeira. Quando terminou, que ele deu a bênção apostólica, e eu falei, é agora, que ele deu a bênção apostólica, parou um carro, derrapando, assim, sabe? Um carro parou, freou com tudo na frente da igreja. E os irmãos saiu duas pessoas assim do carro, falou, pastor, desculpa incomodar, desculpa atrapalhar o culto. Eu falei, não, irmão, acabei de terminar. Já dei a bênção apostólica agora, terminando, não tá atrapalhando, não. Ô, pastor, desculpa, irmãos, desculpa. É que a irmã fulana falou lá, a irmã tá passando mal, o senhor pode ir lá, pastor, dar uma atenção? Olha. Vamos. Aí saiu correndo. Falei, oh, meu Deus, glória a Deus, graças a Deus. Passei. Deus é fiel. A irmã passou mal na hora certa. Na hora certa, as coisas aconteceram e ele não orou, não cuspiu no meu olho, mas teve. Mas assim, a gente ouve, né, profecia e tal, hoje já nem tanto, mas antes eu já ouvi muitas profecias, revelações absurdas até. Mas teve um irmão de Deus, ele já partiu, né, pro Senhor. E esse irmão, ele era uma bênção de Deus, homem de Deus mesmo, homem de Deus. Eu fui pregar, ele me convidou para pregar lá na igreja dele. E o diácono Gilberto, do Avivamento da Fé, quem conhece esse irmão aí, já sabe quem eu tô falando. Esse irmão, homem de Deus, pensa no homem de Deus, homem de Deus. E ele me chamou para pregar lá e eu fui lá, na igreja que ele estava abrindo, né? Ele era um missionário, um homem que abria igreja, plantava igreja. E eu fui lá, e quando eu terminei de pregar, ele me abraçou, mas me deu um abraço muito gostoso, mas muito de Deus. E ele me deu um abraço e ele falou assim, Steve, assim diz o Senhor. Eu falei, desse jeito, Steve, Deus tem uma palavra para você. Assim diz o Senhor. Não se iluda, você não vai voltar a enxergar. Não ouça essas profecias, você não vai voltar a enxergar. Deus te quer assim, Ele vai te usar assim. Uau. Foi o único irmão que falou dessa forma, e ele se emocionou. Quando ele falou, ele até se emocionou. Ele falou assim, assim diz o Senhor, você não vai voltar a enxergar. É assim que Deus te quer, que é assim que Ele vai te usar. E aí, sabe, aquilo ali pra mim foi um peso que saiu das minhas costas. Sim. Porque, sinceramente, quando você ouve muitas revelações e tal, você não sabe, assim, você tem pouco discernimento, ainda mais jovem, né? Sim. Mas depois daquilo aí, aquilo ali me tirou peso das costas e eu me desencalhei com isso. Porque às vezes você se sente culpado, né? De alguma forma, né? Por as coisas não acontecerem, né? Você fica meio, será que eu não tenho em fé? Sim. Será que eu não estou tendo comunhão? Será que está acontecendo? Mas depois dessa palavra, as coisas totalmente mudaram na minha vida, eu fiquei em paz, sabe? Isso mudou minha vida. E é bom até você contar esses relatos, Steve, porque muitas pessoas vão nos ouvir aqui que são pastores, são obreiros ou são
E tem que ter discernimento mesmo quando vai orar por alguém, né? Tem responsabilidade. Muita responsabilidade. Não é só ter uma fé assim sem entendimento, né? Ou declarar coisas que vai acontecer que não foi Deus que falou. Isso eu vejo também. Infelizmente tem essas questões, né? Que você estava dizendo de eu vou lançar uma palavra aqui no mundo espiritual e Deus vai ter que... Não tem, irmão. Para com isso, isso é uma irresponsabilidade muito grande. Inclusive tem um testemunho da minha irmã. Minha irmã também, ela partiu em 2019. A minha irmã era uma serva de uma profeta, é uma mulher de Deus. E o meu tio, ele estava internado, ele estava com câncer, ele estava internado. E aí foi vários irmãos lá visitar, ela estava também. E aí os irmãos ali falam, não, que você vai levantar daí, Deus manda te dizer que você vai andar muito, caminhar, vai dar testemunho, muitas pessoas vão ser alcançadas e tal, e tal, e tal. Essa era a palavra. Tinha uns 4 irmãos dizendo isso. Umas 4 pessoas dizendo isso. E ela chegou no meu tio, no nosso tio, né, no caso, e ela falou assim, tio, é o seguinte, quando um servo do Senhor parte, é festa no céu, os anjos recolhem e levam, é festa no céu. Tio, eu quero te dizer uma coisa, hoje vai ter festa no céu. Olha. Ela falou desse jeito. Quando ela falou isso, é claro que na hora ele, sabe quando um alívio, assim, sabe que ele entendeu, ele abraçou ela, falou assim, obrigado, essas palavras que eu precisava ouvir. Sabe, saber que eu estou em paz, saber que ele estava em paz. E que ele ia morrer no Senhor, estava em paz. Isso trouxe paz para o coração dele. Sabe, isso trouxe paz para o coração dele. E claro, imagina o que aconteceu de volta para casa. As pessoas me murmuram, não, mas como você vai falar aquilo? Né? Sendo que 4 pessoas disseram diferente, né? Mas a minha irmã segurou, falou assim, não, essa é a mensagem de Deus. E é o que aconteceu naquela mesma noite, ele faleceu. E uma coisa que você falou aqui, tá ardendo ainda no meu coração, sobre Deus faz muitas coisas que tenham a ver com ele, não com as pessoas, né? Você falou sobre isso, sobre as curas que Jesus fazia. Sim. E muitas vezes os propósitos de Deus, eles precisam ser enxergados no âmbito espiritual. Porque tem muitas pessoas que enxergam fisicamente, mas são cegas espiritualmente, né, Steve? Acho que você teve, muita experiência com isso, né? Exato, e isso aí, inclusive tem um texto, né? A Bíblia diz claramente em Mateus capítulo 6, no verso 22 e 23, que Jesus fala assim que a janela do corpo é os olhos. Então, assim, se os seus olhos forem bons, o seu corpo está bom. Se os seus olhos forem ruins, o seu corpo está em trevas. E é claro que ele está falando de visão natural, da visão que se você está enxergando bem ou não. Ele estava falando de conceito, estava falando de ética cristã, de moral cristã, de conceito cristão. Ele estava falando do nosso testemunho, da forma que a gente enxerga as coisas. Então, se você tem uma visão ética cristã, bíblica, o seu corpo está bom, todo o restante é bom. E, ao contrário, você vai estar em trevas. Que é o que ele justamente falou para os fariseus. Os fariseus, eles eram religiosos, inclusive fariseu significa santo, separado. E os fariseus, eles eram religiosos. Só que eles eram cegos. Jesus disse isso para ele lá em Mateus capítulo 15, verso 14. Mateus 15, 14, Jesus falou, vocês são guias cegos. E se um cego guia outro cego, cai os dois no buraco. É claro que ele estava falando sobre questões doutrinárias, né? Apesar que pode acontecer também, né? Se um cego guia o outro, os dois... Né? Já aconteceu, já tem caso também de amigos que a gente andou junto e acabou os dois se dando mal. Mas o que Jesus estava dizendo ali era questão doutrinária, questão de valores. Sim. E, inclusive, se a gente vê em Mateus 23, que Jesus dedica, aquele capítulo é dedicado só para a questão da hipocrisia dos fariseus, no verso 16, 17 e 19, Jesus fala que eles eram cegos, porque eles não entendiam o que era prioridade, o que era mais importante. Ali está falando sobre a oferta do altar, o templo e tal. Ou seja, eles não sabiam o que era mais importante em questão de juramento, como está o contexto ali, né? E aí chega no verso 23, Jesus fala, vocês dão o dízimo da hortelã. Olha, diz da hortelã. Imagina, a pessoa vai fazer uma comida, um tempero, pega uma folhinha de hortelã, separa para dízimo. Você dá um dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas vocês não sabem o que é justiça, misericórdia e fé. E aí no versículo 24, Jesus fala novamente, vocês são cegos. Por quê? Por conta dessa compreensão. Vocês são cegos por quê? Vocês engolem um camelo e vocês se engasam com um mosquito. Vocês vomitam um mosquito.
Quer dizer, coisas grandes vocês deixam de lado, que é o justiça, misericórdia e fé, e coisas pequenas, você se preocupa com coisas pequenas, fúteis. E aí Jesus chama eles de cegos novamente, e no versículo 26, a mesma coisa. Ou seja, eram religiosos, eram pessoas que cuidavam de detalhes da religiosidade, mas esqueciam do principal, que era a justiça, misericórdia e fé. Então, sim, tem muita gente aí se preocupando com picuinha, com coisa pequena, e esquecendo do que é mais importante, que é abraçar, acolher, amar, perdoar e tantas outras coisas mais. E você já sentiu, Steve, Deus usar a sua condição, a sua deficiência para alcançar pessoas ou revelar algo para as pessoas? Você sente que Deus te usa através disso? Olha, não que é uma percepção minha, porque acaba sendo a percepção da pessoa. Entendi. Não que, não que, por exemplo, agora mesmo, eu vou falar uma coisa antes. A pessoa com deficiência, no meu caso, visual, ela é assim, ela passa de uma pessoa coitada para herói, num segundo. Por conta do conhecimento. Por exemplo, se você não me conhece, você me vê com a bengala, aquela dificuldade, tal, andando, fala assim, nossa, coitado, né, do irmão, né, o irmão não enxerga, né, que pena, né, do irmão. Aí você vê, não, mas ele toca, mas ele prega, mas ele trabalha, mas ele estuda, mas que nem eu já trabalhei em marcenaria. Eu sei fazer trabalhos de marcenaria, por exemplo. Eu sei fazer parte elétrica de uma casa, parte hidráulica. Será que alguém me contrataria? Será que alguém me contrataria? Eu sei fazer parte elétrica, eu sei fazer parte hidráulica. Aí, você entende? Aí agora, de coitado do irmão, o irmão é o herói, já vira herói. O irmão faz tudo isso, meu Deus, como faz tudo isso? Já virou herói. Entende? Então, quando a pessoa, essa percepção que a pessoa tem, por exemplo, de quando eu estou citando textos bíblicos, eu estou pregando, tem todo aquele andamento da pregação, do esboço e tal, e tem aquela admiração, nossa, como que o irmão sem enxergar consegue? Então, não que exatamente a deficiência, foi usada a deficiência para que houvesse impacto, não da minha parte, mas a pessoa associa, né, a uma limitação física, e como, né, a pessoa chegou nesse nível que ela está ali falando e tal, o que ela sabe fazer, mesmo com essas limitações. Então, sim, cria uma certa motivação na pessoa, da pessoa olhar e falar assim, poxa, então dá para fazer, sabe? Dá para continuar. Sim. Isso, claro, ajuda sim, mas vai depender não de mim, mas da percepção que a pessoa tem sobre mim. Chama a atenção, né? Porque assim, muitas vezes a gente vê vários e vários pregadores. Mas quando chega alguém como você, que carrega a deficiência que você carrega, mas a fé que você carrega, eu acho que é um conjunto de que a pessoa já ouviu tantos, mas peraí, eu vou parar para ouvir o Steve. Então eu acho que dessa forma, né, faz um impacto diferente na vida das pessoas que olham para você e olham para sua experiência. Sim, nesse sentido, sim. Mas assim, e para você já teve alguma percepção através da sua deficiência que você talvez não teria sem ela? Com uma experiência com Deus, algo bíblico? Acaba assim, né, a gente, assim, acaba como a gente não enxerga, as percepções são diferentes, né? Então é algo que a gente sente. Eu nunca ouvi uma voz misteriosa, uma voz que soprou no meu ouvido, na minha cabeça, dizendo o que eu tinha ou teria que fazer ou não. Mas eu percebi essas orientações através de um testemunho. Então você tem que ser sensível a como você recebe uma palavra de Deus, se é um testemunho, ou se é num hino, num cântico. Então, sabe, tem coisas fortíssimas assim que eu vivi, que foi um hino, um louvor, sabe? Eu recebi aquela palavra, eu entendi que Deus estava falando comigo. Então foi numa oração simples que alguém me deu a resposta, eu entendi. Eu vou contar um testemunho muito bobinho, bobinho que eu digo assim, por conta de ser uma coisa parecida de novo convertido. Mas como Deus trata com a gente, a nossa simplicidade. Eu passei por ainda mais no começo, né, da deficiência, e muita dificuldade, e acaba acontecendo muitas outras coisas assim, né? Mas eu estava passando por uma situação muito complicada. E aí eu orava assim, ô Senhor, olha só que oração simples.
Eu orava assim, oh, puxa, Senhor, tá tão difícil. Eu gostaria eu gostaria de ser de ferro. Gostaria de, sabe, de poder resistir, assim, que a minha carne fosse revestida de aço, assim, para as coisas baterem e não me atingir, porque tá difícil, Senhor. E eu chorava. Essa era a minha oração. Uhum. Puxa, eu queria ser revestido, assim, de ferro, de aço, para para aguentar, né, essas setas, essas coisas todas, né? Eu orava assim, era uma oração muito simples. Rapaz, eu fui com a minha mãe, eu ainda não conhecia minha esposa, eu fui com a minha mãe numa casa, orar com a irmã, que ela fazia oração lá, e a gente, vira e mexe, estava lá ajudando ela, orando lá também com ela, e ajudava ela. E aí, quando ela já estava orando, quando a gente chegou, ela já estava orando. E aí, eu entrei, sentei, ajoelhei lá, né, e comecei a orar. Era uma casa que muitas pessoas iam lá para orar. E ela já estava orando. Quando a gente chegou, eu ajoelhei e comecei a orar. E aí, em algum momento, ela começou a glorificar muito a Deus, falar em língua e tal, aquela coisa toda. E ela se emocionou, começou a chorar. E, enfim, eu estava orando ali. Quando terminou a oração, aí ela falou o que estava acontecendo. Ela falou assim, Steve do céu, eu estou olhando para você, eu não consigo te ver. Eu não estou te vendo. Eu estou vendo assim, mas a tua pele está toda cinza. Parece que você está revestida de ferro. Uau! Parece um ferro. Eu entendi na hora. Falei, meu Deus, é isso, é isso. Quer dizer, ó, você vê, uma coisa assim simples, mas eu entendi, meu Deus, é isso. Deus estava mostrando para mim, tô te protegendo, é isso que você quer. Eu tô te protegendo. Nossa, que lindo. Que experiência. Sabe, então, sabe? E muitas outras coisas, sabe? Muitas outras coisas. Coisas assim, palavras, coisas assim que me impactaram fortemente, assim, sabe? Eu ouvi o cumprimento dela na hora, em um outro momento, ouvi o cumprimento e eu vi realmente é Deus mesmo falando. Muito forte. E também, Steve, você é muito ativo ministerialmente, né? Tá, você falou aí bastante coisa que você faz como louvor, Sim. sempre prega, sempre visita igreja, tá sempre envolvido na obra. Sim. Como é para você servir com essa limitação que eu acho que, né, você já tá até acostumado, enfim. E pros irmãos também, né? Ter alguém como você no meio deles, sempre servindo, sempre ativo. Como é para você servir na igreja? No começo, quando eu estava aprendendo, eu dependia muito da minha mãe para poder fazer leitura. A gente lia a Bíblia junto, estudava junto. Sim. Inclusive, quando eu comecei a fazer a teologia, eu tinha 18 anos. E aí foi só ouvindo. Inclusive, eu ganhei o curso de teologia por conta disso. Porque eu cheguei, minha mãe começou a fazer teologia, e eu tinha muita sede de aprender. E aí a gente conversou lá, minha mãe conversou, eu conversei lá também no seminário. Falei assim, poxa, ele não pode só ouvir? Ele vai me acompanhar, ele senta aqui e ouve, só isso. É que ele tem muita vontade. Ah, tudo bem, deixa ele aí, ele vai. Aí eu fiquei lá ouvindo. Depois de um mês, um dos professores, que era o diretor também do seminário, ele falou assim, Steve, e estava tendo prova, né? Tava todo mundo estudando, tendo prova. E ele chegou assim em mim e falou, Steve, você tá aprendendo? Tá dando para pegar? Eu falei assim, tá, nossa. Sério? Mas assim, você tá aprendendo legal? Você gostaria de fazer a prova? Eu falei, faço. Aí falou, então, deixa o pessoal terminar que você vai fazer a prova. Aí o pessoal terminou, entregou. Eu falei, Steve, fala então, eu vou digitar aqui e você vai responder a prova. Pode ser? Pode. E de onde eu estava, de onde ele estava, ele foi falando as perguntas e eu fui respondendo. E eu tirei ali, acertei todas as perguntas, né? Tirei a nota máxima, inclusive. E ele falou assim, peraí. Naquele mesmo momento. Ele falou, peraí. Ele levantou, saiu da sala. Demorou uns 10, 15 minutos, ele voltou. E ele falou, irmãos, eu tenho um comunicado para fazer para os irmãos e para o Steve. A partir de agora, o Steve não é mais ouvinte. Ele é aluno matriculado. E ele vai ter o seu direito de estudar o material e vai receber o seu certificado. Que beleza. Então, foi assim. Que então, legal. assim, foi primeiro ali, né, aprendendo, ouvindo, minha mãe ajudando. E depois que eu conheci a minha esposa, aí, rapaz, aí foi demais. Porque daí a gente estudava junto, ela era nova convertida. E era uma benção, porque eu aprendia, ela aprendia, a gente aprendia junto. E ela cresceu na fé junto, com eu aprendendo e ela aprendendo, e foi maravilha. E aí a gente começou a comprar muito livro, lia muito livro na condução, então a gente começou a anotar muito, né, comprar muitos livros, enfim. E aí foi uma bênção. E depois também começou a chegar a tecnologia, que começou a ajudar mais ainda, somar, né, com todo esse contexto. E aí hoje eu tenho muitos livros digitalizados, tanto livros seculares como livros também teológicos,
que dá para eu fazer a leitura no computador ou no celular. Então, isso ajuda muito no estudo bíblico. Hoje a Bíblia, né, que tem digitalizada, tem no celular também. Então, isso ajuda bastante nesse sentido. E dentro da igreja, você identifica algo que a igreja possa melhorar para ser mais inclusiva, mais acolhedora? Olha, quando a gente fala nesse sentido, é claro que todos nos ouçam a palavra aqui, inclusão, igreja inclusiva, como uma igreja que acolhe pessoas. Isso. Né? É isso, porque o evangelho não é inclusivo. O evangelho não é inclusivo. O evangelho, ele aponta para a pessoa e fala, você é pecador e você vai para o inferno. Você precisa se arrepender. Tá? Foi assim a pregação de João Batista em Mateus 3:2. Foi a primeira pregação de Jesus em Mateus 4:17. Foi a primeira pregação da igreja em Pedro, que foi Pedro que começou, em Atos 8:38. Arrependam e sejam batizados e tal. Então foi essa pregação de João, de Jesus, da igreja. Arrependimento. Então o evangelho não é inclusivo. O evangelho, ele quer que você se arrependa, ele convida você para o arrependimento, para um novo nascimento. Não é restauração, não é uma vida não, é uma vida nova, é novo nascimento, é nascer de novo. Ponto. Aqui, ponto. Agora, quando a gente fala de igreja, no sentido de inclusão, nesse sentido, né? De abraçar pessoas com limitações ou com diferenças, aí sim, o que a igreja tem que fazer é conhecimento. Ela precisa conhecer. Então, assim, sem conhecimento, mesmo que a igreja não tenha algumas adaptações, mas se ela tem um conhecimento de como, se entrar um cadeirante, ou um surdo, ou um cego na igreja, uma pessoa que, enfim, ele vai saber conduzir, ele vai saber tratar a pessoa, como que a pessoa pode estar bem confortável, né? Então, tomar cuidado com super cuidados, assim. Eu já fui na igreja um dia, e quando eu cheguei na igreja, o pastor tirou a cadeira do púlpito, colocou lá no meio das cadeiras de plástico para eu sentar. Quer dizer, eu não sentei igual os irmãos lá, né, que todo mundo estava sentado nas suas cadeiras. Não, peraí, irmão, vem. Quer dizer, é legal, é um cuidado, né? Não, vamos tratar o irmão da melhor forma possível. Mas esse tratar da melhor forma possível constrangeu, porque só eu estava numa cadeira maravilhosa, enquanto a igreja estava sentada na cadeira de plástico. Sim. Você entende? Extrapolou um pouquinho, né? Entende? Então, assim, esse super cuidado pode ter um viés ali também, que a gente, ao invés de falar preconceito, a gente usa a palavra viés, que é mais bonitinho, né? Então, pode ser ali um viés, sabe? Então, tem que tomar esse cuidado. Então, conhecimento é a primeira coisa, conhecimento. Então, eu sugeriria aqui aos pastores, aos líderes, para pegar momentos temáticos, como, por exemplo, vai chegar em dezembro, por exemplo, a luta da pessoa com deficiência visual em dezembro. Tem também o Dia Internacional da Pessoa da Luta com Deficiência, o Dia da Pessoa Surda, o Dia da Libras, o Dia da Pessoa com Deficiência Intelectual. Então, pega essas datas, se a pessoa não souber, se o líder não souber, traga pessoas que saibam falar sobre o assunto e fala sobre o assunto, tratar o tema. É importante que a igreja entenda esse tema. E outra, eu estou falando do conhecimento, essa é a primeira coisa, o fundamento, conhecimento. Sim. Mas também as pautas da igreja por exemplo, de reforma, de melhorias para a igreja, tem que abraçar também a acessibilidade. Por exemplo, eu vou falar aqui, não precisa nem responder, mas a todos que nos ouvem agora também. Na sua igreja, uma pessoa, um cadeirante, que for convidado para pregar, ele consegue dar calçada para cima do púlpito? Será que ele consegue pregar? Ou ele vai ter que pregar embaixo? Ou vão ter que carregar ele para cima do púlpito? Uma pessoa, ele vai conseguir usar o banheiro da igreja? Com autonomia, sabe? Então uma pessoa cega, ela consegue descer do ônibus e ir até a igreja, entrar na igreja e sentar lá nos bancos? Você entende? Então, é algo porque assim, uma coisa assim, que a gente tem que pensar, se a gente pensa em reforma, pensa em melhorias, a gente tem que pensar, e se aparecer aqui uma pessoa com um determinado tipo de deficiência, eu consigo atender? Se não tem estrutura predial, estrutura ali física, pelo menos tem pessoas que têm o conhecimento para poder ajudar. Por isso que eu falei que o conhecimento é a base. Sim. As outras coisas a gente vai
melhorando, mas tem que ter conhecimento. Aí eu não tenho condições, tem degrau, tem dificuldade, mas eu tenho pessoas que sabem ajudar, que sabem lidar, que vai ajudar, que vai, entende? É mais ou menos por essa linha que a gente tem que caminhar. Muito bom. Sim. E eu acho que hoje não precisa mais, né? Talvez eu seja até ignorante sobre isso, mas existem bíblias e materiais cristãos em braille, eu estive, e eu pergunto, que falei aqui que não precisa mais, porque tem a questão áudio, né? Aham. De áudio, então não sei se alguém ainda usa, se existe, ou se é viável, né? Porque deve ser um material muito gigante, caso exista, né? Mas tem sim, tem a Bíblia em braille, tem alguns livros, poucos livros em braille, ainda mais os teológicos, né, que tem mais cunho acadêmico, são bem poucos mesmo. Mas tem material em braille. E o braille, ele é bom para alfabetização, porque a pessoa que depende só do digital, ela não está vendo as letras, Sim. ela não está visualizando. Então, é muito comum a pessoa que só usa o digital confundir S com Z com C, entende? Confundir, ou C cedilha, sabe? Confundir palavras por conta de não estar visualizando a palavra. Uhum. Então ela acaba não sabendo acentuar, não sabendo pontuar, não sabendo em que momento usa determinada palavra ou não, porque ela só depende de ouvir. Então sim, é bom a pessoa aprender o braille, aprender a ter contato com a letra, com a escrita. Sim. E o braille é fundamental para a alfabetização. Então, tem a Bíblia em braille, como você falou, é muito volumosa. Então, se eu fosse ler aqui esses textos, por exemplo, que eu falei aqui, eu teria que ter uma estante atrás, porque, por exemplo, só o livro de Gênesis seria 4 volumes. Não é um livro. Caramba. É 4 volumes. Então, aí vem Êxodo, é mais, sei lá, 3, 4 volumes. Entende? Então a Bíblia, que é 66 livros, fica enorme. Você teria que ir para a igreja e perguntar pro pregador o que ele ia pregar, né? O livro, para levar o volume certo, né, para a igreja. Aí tem uns aparelhos, né? Que é que você conecta, por exemplo, no computador ou no celular, que conforme você vai fazendo a leitura ali, passando o mouse ou passando as setinhas ali do computador, ele vai reproduzindo o braille é como se fosse uma plataformazinha, né? Que você liga ali no USB, e conforme a letra vai passando ali, ele vai subindo as letras em braille e você vai podendo fazer a leitura em braille. Chama linha braille. Então você vai fazendo a leitura. Isso é muito legal, isso é muito bom. Aí sim, aí você consegue fazer ali no esboço e tal, e fazer a leitura na mão. Legal. Conforme você vai mexendo no celular ou no computador, você vai fazendo a leitura na mão. Então só que isso aí é extremamente caro, é muito caro. Né? Você tem que ser cego e rico, porque é muito caro. Tem os materiais, né, devido à demanda e tudo mais, os materiais são muito caros. Materiais acessíveis são muito caros. Então, são poucos, mas são bem importantes. E até assim, uma curiosidade que me deu aqui, Steve, que eu queria saber de você que tem voz para falar. Como que você lida com humor? Porque hoje tem até humoristas que são cegos, que ficam fazendo piada e tal. Uhum. Ou também se você é bem-humorado quando alguém fala o que não devia falar, por exemplo, acaba caindo, né, por não... uma gafe. Comete uma gafe, né? por não conhecer e tal. Se você utiliza disso no humor, né, tanto das pessoas quanto da sua parte também, ou não, ou te machuca, te fere de alguma forma. Não, no meu caso não. E assim, a gente às vezes, não é nem por conta da pessoa com deficiência, mas é por conta de todo um sistema de governo e tal, que fica determinando o que se deve ou não falar. Então hoje as pessoas vão falar com a gente com muito tato, sabe, com muito cuidado, porque tem medo de ofender. Será que eu posso falar cego? Será que eu posso falar... como que eu devo falar? Como que eu devo chegar? PCD? Será que eu posso falar PCD? Que é pessoa com deficiência, né? Será que portador? Portador não usa mesmo, né? Portador, essa palavra está em desuso. Sim. Mas será que eu posso falar PCD, deficiente visual, baixa equidade, ou simplesmente cego, né? Essas palavras, elas não ofendem quando elas são ditas de uma forma tranquila, né? Dependendo do contexto e da forma que ela está sendo dita. Não ofende. É claro que qualquer palavra, até por mais bonita que ela seja, ela pode ser ofensiva, dependendo do tom que você falar, do contexto que você está conversando. Sim. Pode ser até uma palavra bonita, mas ela soa como ofensiva. Então, não é a palavra em si, né? Mas é como ela é dita no contexto que ela é dita.
E claro, né, a gente às vezes acaba passando por várias coisas e a gente tem que levar com humor, né, porque, como diz o ditado, né, a vida já é muito curta para ser pequena, né, para ser medíocre. Então a vida já é curta, você tornar ela medíocre ficar ruim, né, então Verdade. a gente tem que tratar a vida com leveza, ainda mais a gente que é fato que a gente vai passar por alguma situação constrangedora, é fato. Então, se a gente não levar isso de uma forma mais leve, a gente vai viver em constante tensão, sabe? Em constante vergonha, em constante tensão. Então, as coisas vão acontecer, certeza que vai dar errado. E pensando também nesse lado da acessibilidade, a gente falou da igreja, mas assim, no Brasil, você percebe uma melhora? Falta melhorar algo para acessibilidade? Olha, melhorou bastante coisa, né? Tem melhorado, não porque alguns governantes se preocupam com isso, é porque tem representantes lá. Uhum. Tem pessoas que se preocupam com a causa, Sim. Ou porque é deficiente, ou porque tem parentes ou conhecidos deficientes e às vezes acaba defendendo essa causa, né? Mas, assim, algumas coisas melhoraram, leis melhoraram, mas na prática mesmo, muita, mas muita coisa precisa resolver. Por exemplo, nós estamos aqui falando em Osasco, estamos em Osasco. E aqui já vai também aqui um alerta, né? Já vai aqui um toque também. Que não estou dando só aqui, tá? Eu dei esse toque também, mas não só foi aqui não. Por exemplo, houve uma reforma no calçadão, ficou muito legal o calçadão. Houve uma reforma lá. Cadê o piso podotátil? Entende? Por exemplo, eu não tenho condições de sair da estação de trem ou de sair do terminal de ônibus e ir para o shopping. Ir para o shopping, por exemplo. Eu não tenho condições de fazer isso. Antes tinha o piso podotátil. Antes da reforma tinha. Era ruim, era mal cuidado, mas tinha. Ajudava. E assim, muitas vezes, né, que às vezes eu estava em Osasco, aí a minha esposa falava, passa lá no shopping, já compra lá pra gente o ingresso do filme e tal, pra gente assistir e tal. Aí eu já ia passar por lá, já ia lá no shopping. Uhum. Eu usava o piso podotátil, mas na hora de andar, rapaz, era uma tristeza. Por quê? Andava ali no piso podotátil, batia no carrinho de cachorro-quente, era gente sentada ali, era gente, sabe, era gente em pé e parada, era carrinho de alguma banca ali. E aí era o meu caminho, a minha passagem, né? Que eu tinha que passar por ali. Sim. Que é uma forma segura de andar. Mas aí quando eu tava andando, eu só escutava os carrinhos arrastando, né? Puxando assim, arrastando, pra poder eu passar. Parecia um mar vermelho abrindo ali. E ali, sabe? Então, é falta de conhecimento das pessoas que aquele ali é um caminho, um trajeto que tem que ser respeitado. E as pessoas ali estavam com o carrinho ali em cima, com banca em cima, enfim, cadeira ali em cima. E hoje, com a reforma, não tem mais. Aí reformaram, ficou muito legal a reforma, muito boa, mas não colocaram o piso. Então, assim, hoje eu não tenho mais condições de transitar ali, por exemplo. Né? E não é só ali, são calçadas, são lugares que a gente poderia ter o acesso, mas não tem. Então, na prática, é bem complicado. A gente fala de leis, tem muitas leis aí legais, estão surgindo, mas no dia a dia, quando você sai de casa, toda vez que você sai de casa, é uma aventura. É uma luta. É uma luta e você não sabe se vai chegar inteiro em casa no retorno. É bem complicado. É importante esse alerta. Não, é importante, tá? Quem sabe a gente até solta um corte, marca alguém. É legal. Porque eu vou ser sincero, desde que foi reformado, que já faz deve fazer mais de 2 anos já. Eu, por não ter vivência, nunca reparei isso. Verdade, né? Eu também não. Eu nunca reparei. A gente chegou a comunicar, né, a alguém, mas aí, não, nós vamos colocar assim e tal, mas não colocaram. Aí é que tá. Quando eu falo da questão, assim, tanto do governo, mas em forma geral, é muito ruim porque o deficiente acaba parecendo que ele é um peso, um gasto para a sociedade ou para a empresa. Por quê? Porque, como eu falei, quando se pensa em fazer um prédio, por exemplo, na planta, no início do projeto, já tinha que contemplar acesso a coisas acessíveis para cadeirante ou para pessoas cegas ou o que for, a deficiência que for. Tinha que constar no projeto. Sim. Só que isso acaba não acontecendo. Aí o que acontece? Faz a construção, aí aparece um cadeirante. E agora? Por isso que chama adaptação. Por que chama adaptação?
porque não faz parte da construção inicial. Aham. Não faz parte do projeto inicial. Por isso que chama de adaptação. Vamos ter que fazer adaptação. Ou seja, é um gasto. Vamos quebrar a escada, vamos fazer uma rampa. Vamos agora alargar essa porta, vamos quebrar a porta, vamos alargar. Entende? Sim, Se isso já estivesse no projeto, não ia ter esse gasto a mais. verdade. Mas aí, como a gente deu um exemplo aqui do calçadão ou de qualquer outra construção por aí, mas essas questões de acessibilidade, ela também faz parte de regras. Assim como você tem a regra da BNT, por exemplo, que vai determinar a forma, várias formas, né, daquilo que tem que ser feito, da forma que tem que ser feito. Uhum. Existem regras de acessibilidade para tecnologia, para construção, existem regras. Só que essas regras não são obedecidas ou conhecidas, talvez, né? Mas tem regras. Para quem vai construir um site, para quem vai fazer um portal, para quem vai construir alguma coisa do tipo, construir um aparelho tecnológico, tem regras. Como a BNT também tem regras. Eu não vou lembrar o nome da regra agora, mas tem regras que vai determinar de que forma que aquilo ali tem que ser construído tecnologicamente. Sim. E aí, Steve, como que você se relaciona com outras pessoas que são deficientes visuais? Vocês têm grupos de apoio, se falam bastante até sobre a causa, o que dá para fazer para se unir, para melhorar? Você tem esse contato com outras pessoas? Olha, eu particularmente não tenho. Eu conheço várias ONGs, né? Eu particularmente não pertenço ou faço parte de alguma ONG. De vez em quando eu visito algum lugar, mas assim, tem inclusive de evangélicos. Tem que é bem conhecido, a ADVEB, que é a Associação dos Deficientes Visuais Evangélicos do Brasil, significa ADVEB. Uhum. Então, hoje eles estão com o trabalho um pouco mais tímido por conta de espaço, por conta de oportunidades, né? Mas eles já desenvolveram trabalhos grandes, tanto social como de ensino também, né, de informática, de braille, de outras coisas. Hoje eles ensinam música, tem um outro tipo de ensinamento, e eles fazem, por exemplo, culto todo o primeiro sábado do mês, lá na primeira igreja presbiteriana independente, fica ali na Consolação, aquela região ali da Consolação. Então eles têm esse trabalho lá. Existem outros trabalhos também, outras ONGs também, ou associações, também evangélicas também, como... É que eu não vou lembrar os nomes aqui, mas tem no Rio de Janeiro, tem no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, tem em vários lugares, tem no Nordeste, tem no Norte, Nordeste também tem. Trabalhos que são feitos com pessoas com deficiência, no caso visual, né, que é o meu caso que eu conheço mais, né, que são até cristãos. E tem outros também que não são cristãos, mas fazem também trabalhos de estudos, orientações, cursos, né, como a Dorina Novil, como o Lara Mara, enfim, tem outras aí também, tem muitas, tem várias, né? Sim. Isso é muito bom, que ensina não só a pessoa com deficiência a como ela pode se virar na vida, né, social, né, como ela pode ser uma pessoa que pegue o ônibus, que saiba lidar com dinheiro, com a vida no cotidiano, e também essas ONGs, né, que eu falei aqui também, evangélicas, que também, além disso, também se reúnem para orar, para ler a palavra, para comungar. Isso é muito bom. Muito importante mesmo. A gente, infelizmente, está chegando no fim, mas eu queria que você pudesse falar pra gente o que você deseja deixar como legado, assim, a sua marca na história. O Steve foi... O que você deseja deixar como legado? O legado, assim, herança a gente não tem muito para deixar, mas legado... Legado até dá, né? Uma coisa que, se eu pudesse, na minha ausência, pudesse saber o que falam de mim, eu gostaria que as pessoas pudessem lembrar daquilo que eu pude ensinar, daquilo que eu pude transmitir, ou com palavras ou com exemplos, porque também a gente prega não só com palavras, né? Inclusive, já uma pessoa chegou no meu chefe no trabalho. Hoje ele está em outra área, né? Ele saiu recentemente, está em outra área. Mas um abraço para ele, o Denis, meu chefe, que foi meu chefe. Ele, até emocionado, ele
quando ele saiu da área para ir para uma outra área, ele chegou em mim e falou assim: Steve, eu agradeço por você ter me ensinado a fé, ter me ensinado a acreditar em Deus. E eu falei assim, eu fiquei muito admirado. Eu falei assim, Denis, eu fico agradecido a Deus por isso, por as suas palavras, porque eu nunca te disse nada. Eu nunca te falei nada, né? E ele falando ali que eu ensinei ele, que ele estava grato por ensinar fé, por ensinar e tal. E eu nunca falei nada para ele. Então, isso aí vendo dele e outras pessoas também, isso para mim é um legado muito forte, que a gente deixa não só com palavras, mas com exemplos, né? E as palavras, elas passam, mas os exemplos, eles arrastam, né? Verdade. Muito bom. E, Steve, pra gente terminar agora, pergunta final mesmo, que a gente tem que fazer essa pergunta para todos os convidados e você não vai escapar. Não vai. É uma pergunta manchete. Se você pudesse resumir a Bíblia em uma frase, como você faria? Olha, eu ia resumir com um texto, adivinha? Ih, já sei. João 3,16, mas não é esse João 3,16, é outro João 3,16. Porque assim, em João 3,16, o evangelho de João 3,16 vai mostrar ali tudo o que é necessário nós conhecermos de Deus, que é o amor de Deus, a soteriologia está ali, o amor de Deus está ali, a santidade de Deus está ali, a trindade está ali, né? O Pai e o Filho, a obra do Espírito está ali, o arrependimento está ali. Então, nesse texto de João 3,16, que Deus ama, o amor de Deus, Deus ama muito, de tal forma que entregou o seu Filho, aí nós começamos a ver na pessoa do Pai, a pessoa do Filho, né? Para todo aquele que nele crê, nós entendemos ali a questão da fé, né? A questão de crer, de receber, enfim. Não pereça, tem a vida eterna. Aí vemos a questão da eternidade, a questão da salvação, ou da perdição eterna, da condenação eterna, ou da salvação eterna. Então, esse versículo é muito rico, muito rico. Mas, eu estou falando de outro João 3,16, que é 1 João 3,16. Em 1 João 3,16, ali tem um adendo, que isso é muito importante. Ali tem um adendo. Além de falar o que foi dito em João 3,16, o Evangelho, em 1 João 3,16, Jesus ele vai falar assim, você tem um texto aí? Eu acho que era até legal ler. Tem um texto aí? Bora ler. Pegar aqui. Eu poderia falar de cabeça, mas eu acho que é legal ler. Sim, tô abrindo aqui pra porque ali vai ter um adendo, que é um adendo para a igreja, para o crente, para nós individualmente. Interessante. Então, esse adendo que eu acho que é importante, que resume não só a questão da parte de Deus, como amor, que salva, eterno e tal, e tudo mais, mas ali tem uma ordem para a igreja. Sim. Posso ler? Pode, por favor. Diz assim, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. É isso, eu acho que isso é evangelho. Então, o evangelho de João 3,16 é que Deus amou o mundo e se entregou. O evangelho das cartas para a igreja, a carta para a igreja, aí João fala assim, então, Jesus se entregou e você também tem que se entregar. Entende? Assim como foi a obra de Cristo, você também tem que seguir o seu mestre. Assim como ele se entregou pela igreja, você tem que se entregar pelo próximo, pelo reino. Então, eu acho que o evangelho se resume nisso, naquilo que o Senhor fez por nós e naquilo que eu posso fazer pelo reino. Sensacional, é a nossa resposta. Muito bom. Steve, pra gente foi uma honra ter você aqui. Eu saio com o coração queimando aqui de amor por Cristo, porque você reflete a imagem dele. E eu oro para que o Senhor continue te usando como tem usado, que esse vídeo, né, possa chegar a muitas pessoas e impactar essas pessoas como me impactou. Infelizmente elas não puderam estar aqui, a sua presença, mas eu estive, então eu estive literalmente. Que bom que você estive aqui, Steve. Então muito obrigado, foi um prazer enorme, enorme mesmo. Eu saio daqui com o coração ardendo e que Deus abençoe muito a sua família. Glória a Deus, eu agradeço a Deus pela confiança de vocês de ter me convidado, de poder estar aqui participando desse momento, que é um momento não só de compartilhar a vivência, mas compartilhar a fé e saber que a caminhada ela é difícil, mas é na caminhada que a gente vai aprendendo e nós temos um alvo e é isso, nós temos que mirar no alvo e seguir em frente. Eu dei alguns exemplos aqui e há outros na Bíblia
que mostra que na fé não vence quem chega primeiro, vence quem chega. É Mateus 24:13. Aqueles que forem fiel até o fim, aqueles que chegarem vence. Não é quem chega primeiro, mas é quem consegue chegar. Então é isso que eu deixo aqui, né? Que a gente, apesar de qualquer dificuldade ou limitação, eu sempre falo, eu não sou cego para a glória de Deus, mas a glória de Deus se manifesta apesar da minha cegueira. Entende? É isso. Ou seja, Deus é glorificado apesar de nós, em nós e apesar de nós. É isso. Muito bom. Glória a Deus. E lembrando, né, que existe uma promessa para nós, né, onde um dia estaremos num lugar, numa situação onde nenhuma dessas coisas, debilidades, fraquezas, deficiências, pecado, não mais terá nenhum efeito sobre nós, né? Então, a gente espera, a gente anseia por esse dia, e todas as pessoas que sofrem por qualquer motivo, seja emocional, fisicamente, e crer em Cristo, um dia você vai estar livre de tudo que você passa, né? Então, a gente tem que sempre olhar para a promessa, né, Steve? Exato, sempre olhar para a promessa. A caminhada tem os seus percalços, mas nós temos que mirar na promessa, senão a gente vai cair naquela palavra que inclusive Paulo debate lá em Atos 17, a partir do verso 15, que são as palavras de um filósofo chamado Epicuro. E ali tinha os epicureus estoicos, né, que Paulo combate. E há uma frase de Epicuro que soa na mente de alguns cristãos, e às vezes eles nem sabem de onde vem, mas é uma frase de Epicuro, que ele fala, se Deus é bom, por que a gente sofre? Né? Porque e as pessoas têm essa mente porque elas não entendem que nós estamos aqui debaixo do sol, como disse lá Salomão em Atos, eu falei de Atos, né? Mas Eclesiastes 3, que enquanto nós estamos aqui, a gente chora, a gente sorri, a gente ganha, a gente perde, a gente junta, a gente espalha. E aí no final de tudo isso, Salomão resume lá, no último capítulo, capítulo 12, ele resume, mas o final de tudo isso é crer em Deus para não sair correndo atrás do vento. É verdade. É verdade. Muito bom. E obrigado, Steve, também. Eu também te agradeço pela participação. Espero que muitas pessoas sejam edificadas com esse episódio. Glória a Deus. Valeu, galera. Deus abençoe. Até a próxima. Até mais.